Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Hoje temos em estúdio Fernando Marques, sócio fundador da Infordesporto, empresa pioneira no desenvolvimento de software desportivo e grafismo para televisão. A Infordesporto esteve na origem de vários marcos em Portugal, como os primeiros serviços de infografismo televisivo em tempo real nas áreas de desporto, meteorologia e eleições, a implementação das primeiras estatísticas oficiais da Liga de Clubes de Basquetebol e Futebol, o primeiro site de desporto, o Infordesporto Online, e a primeira Fantasy League nacional, a Superbola, em 1996. Fernando foi também fundador e consultor da T-Insight e administrador da Sport Invest Multimédia, empresa gestora das participações nas empresas Futebol Clube do Porto Multimédia, Sport Lisboa e Benfica Multimédia e Sporting Multimédia, responsável pelo lançamento das primeiras plataformas digitais e de comércio eletrónico dos clubes e dos primeiros serviços móveis com resultados e golos em tempo real. Licenciado em Educação Física, foi professor assistente na Faculdade de Motricidade Humana e teve uma carreira de destaque no basquetebol como jogador da CDU e do Sport Lisboa e Benfica, foi internacional pela Seleção Nacional e vencedor de títulos europeus e nacionais. Desde 2018, atua como consultor em políticas públicas nas áreas de inovação e transformação digital aplicadas à atividade física, mobilidade ativa e economia local. Fernando, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Estamos em 1989 e é neste contexto que surge a ideia de criar esta empresa. Perguntava-te o contexto da criação, o nascimento da ideia, portanto a ideia nasceu de uma necessidade de resolver um problema concreto ou da percepção de algo que ainda não existia, e se pudesse também falar um bocadinho do estado do vertical na altura. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer e interessante eu poder contar a minha história de vida empresarial, porque já começou há uns tempos, portanto começou no final dos anos 80, portanto já lá vão uns 40 e tal anos. E sobretudo para contar uma história que pouca gente conhece, que na altura do começo da informática, que era como se chamava antigamente, era informática, hoje em dia dir-se-ia transformação digital. Nós, em Portugal, fomos pioneiros, ou pelo menos estávamos na linha da frente, no que era a transformação digital do desporto em Portugal. Nós lançámos uma série de produtos perfeitamente inovadores. E isto tudo começou como? Começou, no meados dos anos 80, começaram a aparecer os computadores pessoais. E eu tive a sorte de contactar com um computador muito especial, que era um Macintosh, em 85. Não descansei enquanto não comprei um. Quando recebi, e quando consegui comprá-lo, na altura um computador pessoal era uma fortuna, comecei a olhar para o computador, comecei a aprender a mexer nele e pensei, que utilidade é que isto pode ter? E um computador, basicamente, o que é que faz? Faz contas muito rápidas. E comecei a pensar, onde é que isto pode ser útil, do ponto de vista social? Como o meu passado recente, nessa altura, estava basicamente ligado ao desporto, pensei assim, vou tentar utilizar este computador para criar um serviço que seja benéfico para treinadores, para atletas, para clubes. E assim tive uma ideia que era o quê? Então, se isto trabalha basicamente, e a vantagem de um computador é trabalhar dados, sobretudo quantitativos, a minha modalidade, que era o basquete, era uma modalidade com grande tradição já na recolha manual e tratamento manual da informação. Se calhar, eu se puder acelerar este processo, seria bom para toda a gente. E é aí que eu tenho uma ideia de tentar vender um serviço que seria o quê? A recolha de dados e o processamento desses dados e a criação de uma informação super rápida, mas em vez de estar isolada cada treinador em si, com os seus dados, poder convencê-los de que o importante era, se todos me dessem as informações de cada um, eu conseguiria distribuir a informação de todos, porque só, e como aprendemos hoje, hoje que se fala tanto do termo Big Data, quanto mais informação nós tivermos na mão, maior conhecimento nós conseguimos sobre aquilo que estamos a trabalhar. E foi assim, com essa ideia, que no fundo começou a minha atividade empresarial. Aí portanto tinha a ideia. Qual seria o produto? O produto para treinadores, portanto nessa altura estava a definir o meu mercado como a área desportiva mais ligada à parte da prática desportiva. Eu
aquilo que eu propunha aos treinadores foi: se vocês me derem, se me fornecerem, como eu ainda não era possível recolher automaticamente em tempo real, mas eles tinham os dados. Portanto, se cada um deles me desse os dados, os treinadores, eu comprometia-me, como os jogos normalmente eram ao fim de semana, eu comprometia-me na segunda-feira a entregar a todos os treinadores que me tinham dado os dados os acumulados de cada equipa, os rankings de jogadores, todos aqueles índices que era possível já criar em relação à performance de jogadores e das equipas. E, curiosamente, aceitámos-se. Foi um desafio ganho. Aqui convém contextualizar como é que era a época. Ou seja, não havia telemóveis, não havia internet. Os dados para serem transmitidos à distância era por fax, portanto era uma folha que se metia numa maquineta, tipo fotocopiadora, e que saía numa outra máquina igualzinha no sítio onde nós estivemos. Portanto, no final dos jogos, eles comprometiam-se em 3, 4 horas a meter esses dados no fax. Eu recebia, onde eu tinha instalado o computador, ainda não havia instalações de empresa, porque não havia empresa, e processava aquilo nesse dia, e na segunda-feira ia ao correio, num envelope, meter 50 folhas que eram os acumulados de todas as equipas, os rankings, aqueles índices todos que eram possível criar, e as pessoas recebiam, os treinadores recebiam na terça-feira e ficavam muito contentes porque podiam preparar os jogos com os adversários pela primeira vez com indicadores de performance dos adversários. Porque normalmente, naquela altura, eles só tinham os dados da performance dos seus jogadores, não tinham dos adversários. E isso funcionou. Só que punha-se uma questão: mas espera aí, eu estou aqui a trabalhar de borla. Eles, está bem, tudo bem, eles dão-me os dados, eu dou-lhes o tratamento, e agora como é que eu financio isto? Como é que eu crio uma empresa e transformo isto num negócio? Então pensei, espera aí, há outro mercado. O desporto vive essencialmente de quê? De ter fãs, de ter... Portanto, o desporto de competição cria um espetáculo, que é o espetáculo desportivo, e que tem tanto ou mais importância quanto mais pessoas consumirem como espectadores ou como fã. Aí os jornais e a televisão têm uma importância fundamental. Então, eu posso chegar a um jornal desportivo que trata especificamente a informação desportiva, e isto para eles vai ser uma bomba. Portanto, vão ter, pela primeira vez, dados quantitativos para terem o juízo de valor e análise de jogos. Bati à porta dos que havia na altura, pensou que era o Record e a Bola. Nada. Não se interessaram nada por este aviso. Isto porquê? Porque os jornalistas achavam que isto era uma concorrência ao conhecimento do valor intrínseco que eles tinham de opinião. Já havia alguém com esta ideia ou foram vocês que decidiram juntar aqui alguns conceitos e lançar esta ideia? Portanto, o criar informação quantitativa e distribuí-la e disponibilizá-la, ainda ninguém pensava nisso, até porque foi quando surgiu as tais ferramentas que eram necessárias para isso, que eram com os computadores. Bom, então fiquei um bocado ali preocupado. Então, se os especialistas de desporto não estão a criar valor a este produto, a este serviço, e já agora uma parte em termos teóricos, um produto só tem valor quando é reconhecido pelo cliente, não é? E o valor tem tanto mais valor quanto mais reconhecido, quanto mais necessidade o cliente acha que tem de ter esse serviço. Fui bater a quem? Aos outros jornais, aos jornais jornalistas. Curiosamente, o que aderiu logo foi o Correio da Manhã. Portanto, foi o primeiro jornal a ter dados quantitativos de desporto, rankings, etc. Porquê? Porque eles tinham uma vocação muito comercial e o diretor comercial reconheceu muito valor comercial neste produto. Porquê? O que é que eu propus? Propus que à segunda-feira eles tinham as fichas de jogo, às quartas poderiam ter os rankings, o melhor disto, o melhor daquilo, etc. E à sexta uma antevisão do que é que poderia ser a prestação dos jogadores e das equipes. E, Fernando, isto que ofereceste foi a concepção do primeiro produto ou do primeiro serviço que vocês fizeram? Portanto, este foi, no fundo, o vosso produto minimamente viável. Exatamente. Certo? Ou seja, eu tinha a ideia, sabia o que era o mercado, identifiquei o cliente e agora materializei o produto. O produto era o quê? Fichas de jogo na segunda-feira, ranking à quarta, previsões à sexta. Onde é que o Correio da Manhã viu o valor comercial disto? Se eu tenho rankings, posso ir buscar um patrocinador por ranking, o melhor disto, o melhor daquilo, que patrocinar uma marca, e fazer uma gala no final do ano que também tinha valor comercial. Portanto, foi um win-win. E aí, como eles reconheceram o valor comercial, eu já podia cobrar pelo serviço. Okay. Enquanto que no caso do treinador era uma permuta. Como eu não tinha dinheiro para montar uma equipa de recolha de dados em cada campo, então eles trocavam, dar-me acesso aos dados e eu devolvia-lhes os dados tratados. Talvez. Nesta primeira fase, duas perguntas. Em primeiro lugar, portanto, quem é que vocês precisaram na equipa
para fazer isto acontecer? Portanto, foi Fernando sozinho ou foi Fernando mais uma equipa de 2, 3, 5 pessoas para poderem ir bater às portas? Aí começou-se a colocar a outra questão, que é, até aqui não tenho empresa. Sou só uma espécie de sondar o mercado e a tentar materializar um negócio, vendendo um produto e serviço. Portanto, vocês iam bater às portas ainda sem empresa. Portanto, iam com uma ideia, com uma prova de um conceito. Viabilidade. Okay. A partir do momento que eu percebo que é viável, então, isto para responder à tua pergunta, como é que se forma a primeira equipa? Era preciso, se estamos a falar de negócio, então é preciso montar uma empresa. Então, criei uma empresa chamada InforTesporto. InforTesporto porquê? Porque, exatamente, é uma empresa especializada em recolher e disponibilizar informação no início desportiva, mas depois até começou a ser de outros âmbitos e foi curioso que até o nome foi um problema, porque é que eu estava a recolher dados de meteorologia e porque é que se chamava a empresa recolher dados de meteorologia e InforTesporto. Mas porque a primeira vez que tem a origem do desporto. Portanto, eu criar a empresa. Naturalmente, não a criei sozinho, a criei com sócios. Então, que sócios é que eu desafiei para participar comigo? Exatamente aqueles que eu achava que numa primeira fase poderiam ser importantes para arrancar com este serviço. Que pessoas é que foram essas? Foram pessoas de renome e que tinham um network muito forte na área do desporto. Ou seja, conheciam as pessoas decisivas em todos os âmbitos ligados ao desporto, ou em clubes, ou em federações, ou em órgãos de informação. Sendo um produto ou um serviço inovador, como é que tu os conseguiste convencer a fazerem parte desta ideia? Bom, aqui tinha que dar o contexto que aquela época, finais dos anos 80, estava a ser feita a nível desportivo. A nível desportivo estava a modernizar-se tudo o que era e a estruturar-se do ponto de vista qualitativo, a estrutura do desporto em Portugal. Isto é em relação a quê? A captação de jovens, promessas de talentos desportivos, como é que se montava depois a preparação e a integração desses jovens para prepará-los para a alta competição, como é que se melhorava a formação de treinadores, e estas pessoas que eu desafiei estavam a liderar esse processo de melhoria do desporto. E, portanto, para eles isto fazia sentido melhorar qualitativamente também o desporto, não é? Os treinadores passarem a basear-se em dados factuais e não só porque acham que, ou a informação desportiva também ser mais fidedigna, não basear-se na opinião de pessoas. E, portanto, eles aderiram porque tinham esse espírito também inovador e queriam que o desporto evoluísse e acompanhasse o que se fazia melhor a nível empresarial também. E montar esta equipa, ter tudo aquilo que era necessário para entregares ou para facilitares aquilo que tu te propunhas? Foi uma coisa fácil? Já havia tudo? Ou tiveste que... Não. Ou seja, depois de ter o cliente, ter definido o serviço e deles aceitarem, aí pôs-se um problema muito complicado, que era como é que eu criava a infraestrutura para entregar. E eu, basicamente, o que eu tinha era um computador pessoal. Já agora, antes de avançar nessa matéria, queria complementar para explicar como é que depois surgiu até o cliente e o negócio mais importante da InforTesporto. Porque quando eu comecei a perceber, espera aí, eu tenho dados que posso mostrar para treinadores e para os clubes e para os jornais, o delay entre a recolha e a entrega é pacífica. Mas havia um cliente e uma área de mercado que era a televisão, que para eu poder oferecer este serviço, que era disponibilizar informações ao mesmo tempo que o evento desportivo está a acontecer, obrigava-me a recolher dados em tempo real e poder mostrá-los em tempo real. E aí, sim, aí é que se começou a colocar um problema, que é, eu tenho que ter uma solução informática que faça isso. E aí também tive uma ilusão, naif, de que pensei assim, eu tenho um Macintosh. Macintosh é um computador desenvolvido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a área do desporto super profissionalizada e com uma cobertura mediática fabulosa. Logo, este serviço já deve existir. Vou pegar no telefone, vou fazer uma chamada quanto é que custa? O problema já era quanto é que custa. Assim que fizemos isso, tivemos uma decepção, porque nos Estados Unidos era o mesmo problema cá. Os jogos não tinham informação em tempo real. E na altura vinha a descobrir que os únicos eventos esportivos que tinham algum infografismo muito básico eram os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo, feitos pela IBM, mas num sistema super sofisticado, a custar milhões na altura de escudos ou de dólares. E, portanto, ficámos um bocado aflitos, não é? Portanto, para a televisão, a parte do grafismo, não havia nada. Portanto, nem na Europa, nem nos Estados Unidos havia alguma coisa? Não, no mundo não havia. Não. Portanto, só mesmo para os Olímpicos, como disseste, que era feito então pela IBM. Exatamente. Fazia ali alguma coisa. Mas com um sistema gigantesco, não é?
E como essas competições são só, portanto, Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, aquilo era todo um ciclo também muito lento de inovação. Bom, isto para dizer o quê? Que o principal cliente depois transformou-se na televisão, porque nós fomos oferecer esse serviço também à televisão, e coincidiu, aqui também interessa fazer algum contexto histórico, portanto, na altura, no final dos anos 80, só havia um canal de televisão, havia 2 canais de televisão, mas pertencentes à mesma entidade, que era do Estado. Portanto, era a RTP, RTP1 e RTP2. E a RTP2 tinha sido criada há pouco tempo, e a RTP fez um movimento estratégico que foi transformar a RTP2 no canal de desporto. Isso foi uma coincidência feliz. E nós, como conhecíamos a pessoa que ia dirigir esse projeto da RTP2, desafiámos porque não incluir um serviço destes, e ele ficou muito contente. E, portanto, ficámos com um cliente com um potencial muito grande, prestação de serviço e de faturação, só que, lá está, não tínhamos as coisas para prestá-lo. Fernando, estes clientes, portanto, neste caso só havia um canal de televisão, na altura, que era a RTP1, certo, e depois entrou a RTP2, e o jornal com quem vocês conseguiram trabalhar e ter como cliente foi o Correio da Manhã, certo? Certo. Quanto tempo é que vocês ficaram com estes dois e se eles continuaram durante o vosso percurso empresarial? A RTP, até hoje, quando penso que continua a ser cliente, não da Inforte Desporto, porque entretanto ela acabou, mas uma empresa que deu-se continuidade com outra marca, mas basicamente são as mesmas pessoas, e foi uma continuação da Inforte Desporto, ainda hoje trabalha com a RTP e com os outros canais nacionais e mais uma série de países. Aliás, em termos de curiosidade, a Champions League hoje é feita por essa empresa, o Infografismo, não é? E faz coisas para todo o mundo. Portanto, os vossos clientes mantiveram-se. Portanto, em relação à concorrência, o Correio da Manhã não, os jornais não. Sim. Porquê? Porque, entretanto, nós conseguimos convencer os organizadores das competições, portanto, no caso do futebol, a Liga de Clubes de Futebol Profissional, e no caso do basquete, a Federação de Basquete, a pagar-nos pelo serviço de fazer uma estatística oficial. E por que era importante fazer uma estatística oficial? Para que ela tivesse algum rigor e estivesse um bocadinho certificada, não é? Porque aí, quando se começa a prestar um serviço que alguém paga, a qualidade dos dados é muito importante, claro, e o rigor dos dados. E aí tivemos que ser nós a recolher os dados, já não podia ser a pedir aos treinadores que nos dessem essas informações. Podia haver diferentes critérios de recolha, não é? Estando vocês já lançados no mercado, quanto tempo é que demorou até entrar algum concorrente dentro da área de serviços que vocês prestavam, e quais eram os entraves que vocês viram que vos permitia estar na liderança deste vertical? A única concorrência que nos apareceu rapidamente foi nas estatísticas desportivas, no serviço para treinadores e clubes e federações. Portanto, é muito mais fácil prestar esse serviço. Para a televisão, nunca apareceu nenhuma concorrência significativa. Com a evolução tecnológica, ou seja, à medida que foram aparecendo ferramentas pré-desenvolvidas que permitia prestar um serviço deste tipo, não é? Portanto, nós hoje em dia, se quisermos recolher informação e colocá-la num ecrã sobrepondo a uma imagem real, há ferramentas que se compram em qualquer lado e faz isso até caseiramente. Agora, na altura não havia nada disso, não é? Na altura tinha que se desenvolver o software todo e mais. Na altura a televisão era analógica, um computador era digital. Um dos problemas complicados que nós tivemos foi como é que se misturava estas duas realidades. Como é que eu agarro numa imagem de computador e misturo-a para as pessoas, porque aquilo que as pessoas viam em casa era uma imagem da informação quantitativa e aqueles grafismos que suportam a informação, sobreposta a uma imagem analógica produzida pelas câmaras. E havia que fazer esse mix. E na altura tivemos de fazer uma pesquisa a nível mundial, como é que havia um conversor de sinal digital para analógico, e lá descobrimos umas placas gráficas na Bélgica que custavam uma fortuna. Tivemos que ir buscar de avião rapidamente porque o serviço era para prestar rapidamente e pronto, mas essas foi as lutas depois para montar. Isto para dizer o quê? Que os obstáculos na altura a aparecer um concorrente imediato, até porque relembro que nem a nível mundial havia serviço. Não fiz nunca essa pesquisa de uma forma rigorosa, mas quase certeza que a RTP foi das primeiras televisões na Europa a ter infografismo desportivo, ou seja, que os jogos tivessem informação em tempo real. Já agora uma curiosidade, as pessoas se calhar não se lembram e outras não tiveram a oportunidade que ainda não eram nascidos, mas quando se via um espetáculo desportivo, um jogo de futebol, por exemplo, nem o resultado, nem quem eram os jogadores que iam jogar, era possível mostrar no ecrã. O resultado era mostrado através de uma câmara que apontava para o marcador físico que existia no estádio.
E aqui uma curiosidade, não era por acaso que a publicidade principal e mais valiosa que suporta às equipas estava colocada sempre por baixo do placar dos estádios físicos, porque como sabiam que a câmara tinha que ir apontar para lá, era lá que passava a valer mais a marca que estivesse por baixo do resultado. Portanto, os vossos desafios não eram talvez ligados à concorrência ou concorrentes que iriam aparecer, mas era mais com a forma como as coisas eram feitas, não era? Portanto, a nossa dificuldade principal foi como criar o protótipo e a primeira ferramenta para prestar este serviço e, naturalmente, fazê-lo evoluir para que cada vez mais esse serviço tivesse mais qualidade e fosse mais apetitoso para as televisões o possuírem. E isso é que nos deu vantagem competitiva para, até hoje, portanto, quer em Ford Sport, quer em empresa que lhe deu continuidade, estar sempre bem posicionada a nível mundial. Foi fazer esse trabalho evolutivo permanente nas nossas ferramentas. Por exemplo, o nosso problema nunca foi de a empresa ter lucro, foi sempre um problema mais de liquidez. Ou seja, porque todo o dinheiro que nós recebíamos, faturávamos, o lucro, entre aspas, teria que foi quase sempre 100% reinvestido em investigação e inovação dos nossos serviços e produtos. E basicamente foi assim que surge em Ford Sport esta ideia. Há outro momento fundamental na empresa, que é quando, perto do ano 2000, né, ali entre 93 e 2000, quando começa a internet a explodir. E aí nós criamos, também fomos os primeiros, não só em Portugal, mas também praticamente todo mundo, a criar o primeiro site esportivo na internet. Salvo erro, fomos primeiros que a NBA, claramente. Acho que o único que estava a ser, foi um ano antes, ou uns meses antes, foi a ESPN, que era a grande divulgadora de desporto nos Estados Unidos. Pronto, e aí que também, outra curiosidade sobre isso, sobre o site da Ford Sport, é que nós até aí éramos anónimos. Nós, em termos públicos, em termos de reconhecimento da marca, não existíamos. Porquê? Trabalhávamos só para um cliente, ou para meia dúzia de clientes, se incluir as federações e os clubes, mas não de uma forma visível. Agora, quando nós criámos um site que pela primeira vez é dirigido ao grande público, não é? E que ainda por cima com a nossa marca, aí sim, aí é que começou a nossa marca a ser conhecida e a associarem-nos à recolha de informação em tempo real e distribuição dessa informação. Foi aí também que inovámos, por exemplo, as pessoas, era possível de acompanhar todos os jogos também em tempo real, sem imagem, como é óbvio, mas pelo menos aquilo que hoje se vê muito, quer em televisão, quer nos sites também já dos jornais esportivos, aquele acompanhamento do jogo, né? Aconteceu isto, aconteceu tipo ao minuto, já nós em 93 tínhamos isso, etc. Mudando aqui um bocadinho o rumo para a empresa em si, capitais e receitas, quanto é que vocês precisaram para lançar esta empresa e quanto é que vocês estavam a estimar de início que poderiam lucrar com este negócio e o que é que realmente aconteceu? Bom, pelo que já se percebeu, nós contas de início e projeções nós fizemos, não é? Porquê? Estamos a partir do zero, com pessoas que não estavam nada ligadas, quer por formação, quer por prática, a negócios e a empresas. Os clientes, no caso da televisão, era um único cliente. Os jornais eram quantos, na parte da imprensa escrita? Na empresa escrita, os principais, portanto, nos desportivos, penso que tinhas o Record e a Bola, porque o jogo, que é o terceiro hoje em dia, só apareceu muito depois. Tinhas depois tipo Diário Notícias, tinhas Correio da Manhã e o Público é lançado um bocadinho depois. E o que é que vos trazia mais receita? Era a televisão, era a imprensa? O grande negócio em termos financeiros foi de longe a televisão. São valores completamente diferentes. Ou seja, quem nos permitiu crescer e investir a sério nestes serviços foi a televisão. A televisão. Ok. Sim, claro. E diz-me uma coisa, quanto tempo é que vocês demoraram como negócio até terem feito o primeiro, na altura, escudo, hoje euro? Tirando as despesas, tirando a... Está a falar de lucro? Sim. Nós lucro praticamente tivemos sempre. Muito reduzido. Em termos de saldo operacional, sempre foi positivo. Não era aí esse o nosso problema. O problema é que sabíamos que para sobreviver e para evoluir tínhamos que estar permanentemente a investir na equipa, a reinvestir na equipa de desenvolvimento. Quer em termos materiais, quer em termos de software. Até porque, repara, nós começámos com uma modalidade, né? O serviço para a RTP.
primeiro serviço foi um campeonato da Europa que era feito cá em Portugal de basquete, como era dado para todo mundo, queriam o infografismo. E foi aí a primeira vez que aceitaram o infografismo. Mas depois, percebendo que aquilo funcionava, queriam para as modalidades todas. Portanto, quando a RTP transmitia a volta a Portugal de bicicleta, eles queriam infografismo. Rally de Portugal. Agora estás a ver o que é produzir infografismo, em que tens que... Como é que é os cronómetros? Os cronómetros da competição não se ligavam a nós. Não é? Tivemos que criar cronómetros paralelos à organização. E teres equipas que percebessem dos negócios todos, não é? Dos desportos todos, não era? Sim, esse foi logo investimento. Uma coisa era futebol e basquete, outra coisa era de repente os ralis e tudo o resto. Portanto, ou seja, nós tivemos que convidar especialistas de todas as modalidades. Porque eles é que iam definir o que era importante ou não era importante, interessante de recolher em termos de dados. Mas, num rally de Portugal, entre a partida e a chegada está uma distância, imagina, de 70 km. Então, mas como é que eu aciono o relógio na partida e na chegada se eu não estou lá fisicamente? Sim. Não há internet, não há linhas de dados, não há telemóveis. Então nós tínhamos que colocar, já agora uma curiosidade, tínhamos que colocar um indivíduo na partida, outro na chegada. A nossa equipa principal ficava mais ou menos a meio do percurso. Isto numa serra qualquer deste país, não é? Então como é que nós conseguimos comunicar? Na altura, a única comunicação era telefone, linhas fixas, cabos. Certo? As pessoas quando ligavam por um cabo à casa de outra pessoa. Então, os TLP, na altura, faziam o quê? A uma pessoa aleatoriamente anulavam-lhe o telefone dentro daquele tempo e a linha daquele cliente era utilizada para nós e, portanto, uma linha que passasse perto do local, não é? Então eles montavam-nos um telefone manual com uma linha daqueles antigos que a gente fazia, rodava a manivela e comunicava ou com a partida ou com a chegada. E, portanto, era por aí que vinha o sinal. Ou seja, quem estava na partida dava o sinal. Partiu, concorrendo no mortal. E nós, na equipa que tinha o sistema central de processamento, a meio do percurso, carregava no botão e assinava o cronómetro daquele carro. A ver? E depois, quando o outro chegava lá, o outro, por esse tal sistema de telefone, dizia, cortou. E nós parávamos o tempo. Portanto, isto, quando depois, sempre na volta a Portugal, lá em bicicleta, tinhas isto depois para 100 relógios. Claro. Quando ciclas, portanto, ou seja, hoje em dia são processos muito simples de usar e de beneficiar. Porquê? Porque está tudo integrado, ou seja, os cronómetros da organização dão essa informação para fora, portanto, através de uma API, rapidamente nós nos ligamos a esses sistemas e, portanto, está tudo facilitado. Mas na altura não havia sistemas de transmissão de dados assim, daqueles que, olha, pagas e tens uso. Portanto, estas formas muito arcaicas. De início foi só o futebol e o basquete, depois passaste para outros desportos. Como é que tu categorizavas as equipas que tinhas que ter? Portanto, o que era a Enforte Desporto? Quais eram as equipas bases, fixas, colaboradores, para andar pelo a Enforte Desporto, como é que funcionava? Portanto, tinha uma equipa que foi logo a primeira equipa a ser formada, foi a equipa de desenvolvimento. Aí tive a sorte de encontrar, até porque conhecia jovens que estavam a sair da primeira escola que formava licenciaturas em informática, era ali eu não sei como é que se chama, mas do outro lado do Tejo, no Monte Cabrica. Aí montámos uma equipe forte de desenvolvimento e depois fui buscar uma pessoa para coordenar toda a área de ligação aos clubes, a tal estatística para clubes e para federações, e fui buscar outro indivíduo para liderar todo o processo ligado à televisão. Onde nós tivemos mais necessidade de desenvolver e alargar a outras modalidades foi através da televisão, ou seja, à medida que íamos desenvolvendo o software necessário para recolher dados em tempo real em diferentes modalidades, aí já podíamos atacar depois o mercado dessa modalidade na parte da imprensa e com vantagens porque já tínhamos a ferramenta de recolha em tempo real. Ok. Quando se foi o site de expor da internet, porque é que nós conseguimos avançar tão rápido? Porque nós já tínhamos o sistema todo de recolha de informação em tempo real. Foi a nossa vantagem competitiva, se calhar, em relação ao mundo, não é? Já estávamos habituados a recolher e a processar informação. Portanto, e os sites na internet, a grande vantagem que eles têm é poder disponibilizar em tempo real, se uma pessoa tiver essa informação, para toda a gente a informação. Foi a grande e vocês, por fazerem multidesportos, portanto, quer dizer, era muito fácil implementar, se calhar, para o handball ou para o basquete, aquilo que já tinham implementado, se calhar, para o futebol ou para os ralis, ou todas estas funcionalidades já estavam lá. Isso. Não era? Nós passámos, inclusive, o nosso site passou, se calhar, a ser uma fonte de informação para os outros órgãos de informação, para os analógicos, para os tradicionais. Ganhámos essa importância. Isso, por exemplo, também nos permitiu criar um produto interessante que foi o Fantasy League. Era basicamente o quê? Eu pensei assim, bom, se nós temos os dados em tempo real, uma forma engraçada, e como nós, o fã é em simultâneo sempre um treinador, não é? Nós temos essa característica, penso que em todo lado. Todos nós opinamos sobre o que é que o treinador fez mal, fez bem. Então, aproveitando as características, pensei, se eu tenho os dados desportivos, eu posso desafiar e lançar um concurso, uma espécie de jogo para as pessoas que
gostam de ser treinadoras e mostrar que têm boas qualidades de treinadora, foi o seguinte: as pessoas recebiam virtualmente X dinheiro, tinham um orçamento, tinham um mercado de jogadores. E nós, através da valorização estatística, que era também uma revolução, portanto, valorizávamos monetariamente o que é que custava cada jogador, de acordo com aquilo que fazia. Eles compravam com esse orçamento, investiam neste jogador, naquele, e depois colocavam esses jogadores, diziam qual era o 11, isto no caso do futebol, que ia jogar naquele fim de semana, e isso daria, através da estatística real daquele fim de semana, uma valorização para a equipa deles, não é? Se eles tinham escolhido os jogadores que marcaram golos, se não marcaram golos, e portanto o treinador desse fim de semana que tivesse mais pontos ganhava um prémio, não é? Portanto, vocês estiveram no início de uma série destas tecnologias que hoje estão aplicadas ao desporto. Sim. Fernando, a InforDesporto foi vendida à APT Multimédia. Quando e porquê é que vocês começaram a pensar numa possível venda, e se vocês foram vender ou se vos bateram à porta para serem comprados? Primeiro, nós não estávamos à venda, nem pretendíamos ser vendidos, até porque andávamos entretidos demais a tentar sobreviver à empresa e inovar com a empresa para dar a pensar em vender. Eu acho que essa história de associar inovação, hoje em dia que se chama as empresas inovadoras de grande potencial, hoje em dia tem aquela designação de startups, elas hoje em dia parece que passa para o mercado que a grande razão da existência de uma startup é ser comprada, não é? E idealmente até por vários compradores. Nessa altura não havia nada dessas questões. Não foi a PT que apareceu, foi duas empresas. Primeiro, uma empresa chamada Nova Base, e passado 6 meses a PT. Enquanto nós estávamos a negociar com a Nova Base, aparece também a PT. Porquê é que nós éramos uma empresa atraente? Para a Nova Base, ela era uma empresa também inovadora e era de base tecnológica. Queria fazer aquilo que na altura era muito usual para dar valor aos fundadores da empresa, que era um IPO, e para isso eles tinham que ganhar dimensão. Então, na altura, uma forma rápida de ganhar dimensão era adquirir pequenas empresas que aumentassem quer a faturação, quer as valências. E eles olharam para a nossa empresa e pareceu-lhes interessante integrar o Grupo Nova Base. E começámos a negociar e chegámos mais ou menos a um acordo de eles comprarem 50%, nós ficámos com 50%. No meio deste processo, quem é que aparece? Aparece a PT por razões completamente diferentes. Aí aparece a PT no ano 2000, que é a famosa bolha da internet, em que de repente as grandes empresas acordam para o fenómeno da internet como o mercado do futuro e desatam a comprar tudo o que era as empresas líderes nessa área da internet. E em Portugal a PT olha para o mercado e o que é que faz? Vai comprar, na altura, as empresas ligadas à internet mais valiosas, que eram os motores de busca, portanto compra o SAP. Portanto, o SES era, na altura não era medido de faturação, nós não faturávamos nada com os sites, pouco só em publicidade, mas o que valia muito era o número de utilizadores. E vocês eram líderes. E nós éramos líderes. Sim. E, portanto, nós fomos logo os segundos a ser adquiridos. Curiosamente, ambas as empresas não nos queriam porque nós faturássemos muito ou tivéssemos um lucro gigantesco, mas por interesses secundários. Até porque, por exemplo, a PT, o que lhes interessou foi o site, que para nós em termos de negócio só significava despesa, não é? Tinha um valor potencial, não é? E a Nova Base, porque queria ganhar dimensão para ir a um IPO, não estão a ver? E o negócio que para nós era o mais importante, que era a televisão, quer uma, quer outra, não ligaram nenhuma. Não se interessaram, pois. E daí depois haver um spin-off dessa área e ter evoluído para uma outra empresa com outro nome. E nesta negociação, Fernando, como é que vocês calcularam ou chegaram ao acordo do preço da empresa a vender? Pô, na Nova Base, o interesse deles entrava o volume de faturação, etc., também interessava, não é? Portanto, aí foi múltiplos de EBITDA que se calculou o valor. Depois, no processo da PT, já foi diferente, não é? Já foi mais um valor puramente negocial, num jogo de valorização daquilo que eles queriam, mas que em termos de EBITDA, não, porque eles não queriam a empresa. Para eles o que era importante era o site. Portanto, isso não tinha valor, não havia valor financeiro, só havia um valor potencial, aliás, como hoje se faz, não é? Quando hoje em dia se valoriza as empresas ligadas à inteligência artificial por aqueles valores malucos, não tem nada a ver com o valor de negócio real, não é? A valorização potencial. E, portanto, a PT foi uma negociação por essa via. Uhum. E, ao vender a empresa, o que é que aconteceu à InforDesporto, às pessoas da InforDesporto? A administração, aos empregados? Portanto, continuaram com a PT, abriram empresas novas, foram para outros ramos? Portanto, na altura, a PT estava num processo de valorização da empresa do ponto de vista financeiro através de
de fazer spin-offs de áreas de negócio dentro dela e colocar em bolsa. Portanto, havia a PT, depois foi criada a PT Multimédia e isolou-se da PT original e entrou em bolsa. E depois, para o negócio de internet, agarraram na Telepac, que era uma empresa da PT, e começaram a juntar estas pequenas empresas ligadas à internet e criaram a PTM.com. Eu, como administrador principal e fundador da InfoDesporto, integrei a administração da PTM.com, portanto tive que continuar lá. Todos os outros colaboradores ficaram à vontade para continuar ou não continuar. Uhum. Lá está, porque a PT não estava interessada no negócio real que para vocês era a joia. Exatamente. Não era? Muito bem. Perguntava-te se podias partilhar connosco 2 grandes desafios que tiveste desde o início da empresa, 2 coisas ou ações que te orgulhaste ou que vocês como equipa se orgulharam de terem feito da forma como a fizeram e o porquê, e 2 coisas ou ações que, se voltasses atrás, fazias de forma totalmente diferente. Os grandes desafios que nós tivemos na InfoDesporto foram praticamente todas, não é? Porquê? Porque nós tínhamos a ideia, tínhamos definido o produto, mas não tínhamos nada. Instalações, ferramentas para prestar serviço, formação nas áreas de gestão e financeira, equipas, recursos humanos, etc. Mas, a posteriori, penso que consigo identificar realmente 2 grandes desafios que tivemos. Mais do ponto de vista objetivo, que foi como é que se conseguia viabilizar financeiramente, desde a implementação e a sustentação financeira, mais numa ótica de liquidez, já que em termos da operação foi sempre positiva do ponto de vista financeiro. Agora, o cash flow que é preciso no dia-a-dia para manter a empresa a funcionar, para ter os ordenados pagos, as despesas pagas, e investir, e estar sempre a reinvestir em inovação, é que foi realmente um desafio louco. Porque vocês, tudo aquilo que faziam, portanto, era reinvestido na empresa para vocês estarem ao lado da tecnologia que era necessária, não é? Sim, porque naturalmente as primeiras versões até das ferramentas eram básicas, tínhamos pouco tempo para ganhar uma posição de tal forma no mercado que já fosse complicado aparecer alguém a passar-nos à frente, e essa que foi sempre a nossa grande vantagem. Estivemos sempre muito à frente da concorrência e por isso foi sempre umas noites sem dormir às vezes. Umas vezes por ter que desenvolver o software, porque já agora só que uma à parte, o nosso serviço, nomeadamente para a televisão, é em tempo real ao vivo. Ou seja, se um jogo está marcado para aquela hora, eu tenho que ter o produto àquela hora, pronto. Não dá para dizer assim, hoje não me dá jeito, porque teve aqui um bugzinho, espera lá mais um dia. Não, é àquela hora. E isso é assim um stress. Pronto, e a outra questão era realmente ter dinheirinho para manter a funcionar a empresa. Agora, o segundo, que era um grande desafio, e que esse é que nós não estávamos à espera, mas embora aprendi rapidamente, que é a grande dificuldade de inovação. Onde é que está a grande dificuldade de inovação? É em convencer as pessoas que aquilo que estás a sugerir faz sentido. Normalmente, a primeira resposta que tu tens é não, isso ou é muito complicado, ou as pessoas não vão querer essa questão. E, portanto, esse ato de convencer, de mostrar que é importante e levar as pessoas a aderir às nossas ideias é realmente dramático. Aliás, a história diz... E especialmente se não tens referências, não é? Essa é que é a questão. A tradição diz que entre uma ideia se concretizar e ser utilizada pela maioria das pessoas, vai sempre muitos anos. Entre tu teres a ideia, conseguir implementar protótipos e depois ela ser usada do ponto de vista massivo. E nós, claramente, também tivemos dificuldade. Ter informação numérica, factual, para que os jornais desportivos e os comentadores desportivos pudessem utilizar, e nenhum deles a valorizou, pelo contrário, a rejeitou totalmente. Não é? E essa era um problema que nós tínhamos. Aliás, nós chegámos, quando era das transmissões televisivas, a ter a informação a ser projetada no ecrã para a casa das pessoas. Os comentadores, o que relatavam o jogo, tinham um ecrã ao lado com a informação a cair em tempo real e não dizia nada, nem utilizava nada durante o jogo todo dos dados quantitativos. Não é? Portanto, era tal a rejeição dessas questões. Olha, e se vocês voltassem atrás, 2 coisas que vocês, sabendo o que sabem hoje, fariam de uma forma totalmente diferente? Uma foi com a pressa de dar sustentabilidade financeira à empresa, exageramos na velocidade com que quisemos diversificar as áreas de atuação, o mercado. Porque, reparem, nós estamos a falar de um tempo pioneiro na informatização das organizações e, portanto, estava tudo livre. Ou seja, eu era só decidir o que é que queria atacar. Não é? Formação informática para pessoas. Por exemplo, na área do desporto fizemos um dos primeiros cursos
para antigos jogadores de futebol e treinadores, para eles tentarem recuperar outras áreas profissionais, não é? Quando deixavam reintegrar-se do ponto oficial. Portanto, formação informática para crianças em escolas. Também desenvolvemos esse serviço. Naturalmente, a informatização dos clubes, em termos de suporte ao negócio, não é? Não na parte esportiva. Portanto, andámos por essas áreas todas. Portanto, tivemos a área comercial e, por isso, retirou-nos um bocado o foco e algum desperdício de recursos. A outra foi o contrário, foi avançar ou não ter avançado para a internacionalização. Mantivemos demasiado tempo fechados no país. Quando é que vocês decidiram ir para além fronteiras? Foi ainda na Infordesporto ou foi na segunda empresa que foi montada? Na segunda empresa, fundamentalmente. No Infordesporto tentámos uma vez, por uma casualidade, avançar para Moçambique e avançámos, criámos lá uma Infordesporto, mas depois, por falta de disponibilidade temporal, que não conseguimos ir a todas, morreu. Okay. Mas depois com a outra empresa, efetivamente, esse foi um processo, foi pena. Temos de ter avançado mais cedo. Fernando, contemplando toda a tua experiência profissional, vou pedir a tua opinião sobre os seguintes tópicos. Portanto, a nível de pessoas, quando estás a contratar, o que é que te focas? Ou seja, que perguntas é que tu achas importante fazeres para garantires que vais ter as pessoas certas dentro dos teus projetos? A propósito disso, por acaso, ia-te dizer que há algumas coisas que nos orgulhamos, que é o talento que conseguimos manter na empresa. Ou seja, nós, pelo modo como lideramos a empresa e a forma como recrutamos as pessoas e as escolhemos, fez com que as pessoas, principalmente as que nós recrutamos para liderar áreas, se mantiveram praticamente todas até hoje ligadas à empresa e a empresa depois veio substituir em Infordesporto. Portanto, isso é um grande orgulho que nós temos. Porquê? Porque fizemos uma liderança em que havia uma partilha, não só da gestão, mas uma grande transparência, uma circulação nos dois sentidos da informação, das decisões e sempre com um grande humanismo em que fizemos sempre, em primeiro lugar, a valorização das pessoas, da sua vida, eles gostarem, terem prazer em trabalhar naquele sítio e fez com que as pessoas, mesmo não sendo acionistas, sentissem a empresa como deles. Ou seja, sentiam mesmo a posse da empresa e instalou-se um regime de confiança entre todas, confiança não só mesmo na perspectiva de confiar no outro, ou seja, eu sei que posso contar com as outras partes da empresa para melhorar o meu serviço e eu vou também tentar assegurar que não comprometo o serviço de outros. Portanto, ter toda essa lógica que foi com grande orgulho. E para teres estas pessoas, Fernando, que se mantêm na empresa durante todo este tempo, qual é, se pudermos dizer, a tua matriz de 2 a 5 pontos que tu, quando estás a entrevistar alguém, consegues reconhecer que sejam importantes para, por um lado, teres as pessoas com os talentos necessários, mas, por outro lado, para eventualmente ter uma pessoa que vá ficar com a empresa durante muitos anos? Aquilo que logo que eu começo por tentar perceber é, no fundo, privilegio a capacidade cognitiva em vez daquilo que ele sabe naquele instante. Porquê? Porque, como nós sabemos, isto é uma aprendizagem contínua e a pessoa que não está disposta a ter essa humildade, que é estar a forçar-se a atualizar-se permanente, a enfrentar os novos desafios. Portanto, a capacidade de aprender e pensar é uma competente fundamental. A outra, naturalmente, é o alinhamento com o propósito e a cultura da empresa. Porque ter um talento que está mais centrado nele próprio e em promover o seu percurso profissional, do que o da empresa. Ou seja, talento sem alinhamento não é, destrói e põe em causa depois toda a equipa. Não é? Portanto, basicamente seria isso. Prefiro alguém bom e fiável do que alguém brilhante, mas instável. Fernando, ainda no campo das pessoas ou neste vertical de pessoas, o que é mais importante para ti como empresário ou como administrador de uma empresa? É o lucro ou é a retenção de talento? Depende, ou seja, os dois têm que existir naturalmente, lá está. Metemos mais força numa componente ou noutra, pensando no curto ou no longo prazo. No longo prazo, claramente, é o talento. Aliás, por isso é que eles se mantiveram, é porque realmente nós privilegiámos a manutenção do talento. E eles também revelaram que a empresa ser talentosa e ser desafiante também os manteve lá. Mas não podemos esquecer o lucro, não é? Porque no fim disto tudo, no fim do dia, não há dinheiro. As portas fecham. As portas fecham-se e podemos ter um talentozinho muito bom, mas não conseguimos utilizar para o benefício de todos. E, portanto, é nessa lógica, numa lógica assim de curto prazo. Temos mesmo que dar ali algumas vezes prioridade ao lucro. Aliás, no início da empresa, prescindimos muitas vezes de alguma remuneração que seria possível receber ao encaixe financeiro pessoal, nos primeiros anos, a favor de manter o talento dentro da empresa. E em relação a, portanto, quem considerar
tornar-se empresário ou abrir uma empresa como tu fizeste. Quais as qualificações que tu achas importantes ou ter ou aprender muito rápido? Portanto, estamos a falar de financeiras, estamos a falar de qualificações em vendas, de tecnologia. O que é que achas para ti que são as armas que qualquer pessoa terá de ter ou terá de aprender rápido num curto espaço de tempo quando quiser lançar um conceito? Eu colocaria em primeiro lugar, claramente, a literacia financeira. Porquê? Porque ela é a base de tudo, não é? Quando estamos a falar de economia, não é? Estamos a falar da gestão de recursos escassos e o dinheiro é claramente um deles. Portanto, quando não é bem gerido, tudo o resto cai pela base. As outras, há mais facilidade à medida que tu vais evoluindo, desde que não faças asneiras graves, de ir corrigindo e de ir formando a pouco e pouco, não é? E ganhando conhecimento específico dentro dessas áreas. Em termos de liderança, o que é que tu achas que caracteriza ou caracterizou o teu estilo de liderança e como é que achas que ele evoluiu ao longo dos tempos? A evolução não sei, porque nós temos sempre aquela sensação que aquilo que somos hoje é aquilo que sempre fomos, não é? Pronto, há coisas que dá para perceber que fomos diferentes, mas nestes aspectos às vezes parece que é tudo igual. Bom, mas vou tentar descrever aquilo que eu acho que funcionei em termos de liderança. Pronto, uma liderança que eu definiria de autêntica, que é baseada sempre numa coerência ética e uma grande transparência, não é? E colocando, como já falei várias vezes, a confiança como o principal capital dentro da empresa. Uma liderança baseada em conhecimento, não é porque eu acho, impor-me porque eu acho que, mas porque eu justifico e explico claramente e partilhamos todos até a construção desse conhecimento, que depois é o conhecimento que é aplicado para liderar a empresa. Portanto, é aí sim uma liderança distribuída em rede, ou seja, não uma liderança perfeitamente, totalmente hierarquizada. É óbvio que há sempre o que tem a palavra final, mas na realidade ser partilhada e funcionar em rede. E essa também é a justificação porque o talento se manteve na empresa, como já referimos, porque as pessoas sentiram-se que eram a própria empresa. A empresa, sou eu um dos que lá estou a colaborar. Não. Tinham voz na empresa, portanto, uma meritocracia. Exatamente, exatamente. As pessoas sentirem que eu, como líder e como dono, estou a servir a empresa e não o contrário, a servir-me da empresa. Não é? E esse também é um fator, portanto, uma liderança servidora. As pessoas entenderem que nós estamos lá para colocar as pessoas melhores que são, como pessoas, primeiro, e, por consequência, a empresa também. Uma boa empresa e eticamente ser muito importante os serviços que também a empresa presta em termos sociais. Para a parte final deste programa, portanto, que é a rúbrica Escolha de Leitura, pedi a tua recomendação de um livro que tenhas lido, incluindo, claro, o título e o autor, e falares um bocadinho sobre o tema e o tópico do livro, aquilo que gostaste, o que te ensinou, ou que te inspirou e te fez pensar, e a importância do mesmo que achas para o mundo de hoje. Bom, a sugestão de leitura que eu dava era de um autor que é um Dirk Albing, que é um físico e sociólogo da complexidade, é um professor em Zurique, e é uma referência mundial em sistemas complexos, sociedades digitais e governança algorítmica. Porque hoje em dia a questão que se põe fundamental nos tempos de hoje é que já percebemos que o algoritmo é aquele elemento que nos vai influenciar fortemente e a guerra aqui é se é ele que nos domina ou somos nós que definimos que algoritmo é que vai gerir a nossa vida. Se eu tenho uma palavra a dizer ou sou um mero servo do algoritmo. E este autor aborda de uma forma inovadora essa realidade. O livro que eu sugeria é o Thinking Ahead, The Future of Digital Societies. É um livro de 2023 e onde ele aborda exatamente como é que trabalhamos ou como é que intervimos nas sociedades digitais, na complexidade e na inteligência artificial e na governação disto tudo. Portanto, ele mostra que muitos problemas atuais está exatamente relacionado com a utilização má destes sistemas e não de falhas individuais. Portanto, é a falha coletiva de utilização. Ele fez-me ver e olhar para as empresas e para os mercados como ecossistemas. Ou seja, em vez de termos uma regulação artificial imposta, é o próprio contexto em que desenvolve o mercado e a sociedade que se vai autorregular através da intervenção individual de todos, que tem um resultado coletivo. E esse resultado coletivo não é porque alguém me manipulou, mas é realmente fruto da interação de todos, utilizando as tecnologias atuais. Ou seja, eu defendo que enquanto não tivermos uma palavra a dizer sobre a parametrização dos algoritmos, estou claramente nas mãos de alguém que centralmente que os cria, que os define, não é? Muito bem. Portanto, temos de trabalhar sobre isso.
Fernando, diz-me uma coisa, eu sei que és um leitor ávido e que gostas muito de ler, como é que tu vês o impacto da quantidade de livros que tu leste na altura, quando abriste em Forte Desporto, e hoje continuas a ler, para o teu sucesso profissional? É fundamental. Ou seja, nós sem a leitura não tem. Aliás, a invenção da imprensa foi a grande revolução em termos da velocidade com que o conhecimento evoluiu, não é? Portanto, recusar isso é recusar o acesso e a evolução do nosso conhecimento, porque enquanto o conhecimento era transmitido só por palavra, a grande componente estava na nossa memória, não era? O livro impresso permitiu-me o quê? Eu receber a herança da acumulação de conhecimento do passado e por retrofeedback, ou seja, por interagir com o conhecimento que está escrito, permite-me eu ter um tempo de reflexão sobre o conhecimento. Quando é só dado pela palavra, eu tenho que pensar em tempo real, porque já foi. Portanto, e o escrito permite-me, numa permanente reinvenção daquilo que está escrito, e eu acrescentar coisas, ou criticar, etc. Portanto, isso quem não lê não tem essa capacidade. Mas também já agora, o importante também é ter tempo, é criar tempo para pensar e refletir sobre o conhecimento, e não andar nesta corrida louca em que não há tempo. Muito bem. Fernando, chegamos ao fim desta conversa. Obrigado, Fernando. Fernando Marques, sócio fundador da empresa Inforte Desporto, sobre negócios, gestão, liderança e empreendedorismo. No próximo episódio deste programa vamos continuar a conversa com inovadores, líderes e empreendedores. Por meio das suas ideias, focos, paixão, trajetória e perseverança, tornaram-se líderes e referências nos seus respectivos setores. Fernando, obrigado por ter estado connosco nestes 2 episódios. Até uma próxima oportunidade e desejo-te continuação de sucesso. Obrigado. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.